Realização Funarte Minc, Governo Federal. Portal Mood. Acesso, acessibilidade universal. Dê um sinal, assessoria em inclusão e diversidade. Punk Hazard Studios. Me Too Produções. Sentados e dos quadris para cima. Olá, eu sou Eduó, um homem branco, careca, de barba branca, sentado na minha cadeira de rodas. Estou usando uma camisa de botão estampada em tons de verde, vermelho e rosa, uma calça preta e um tênis de cano longo com Frida Kahlo aqui, minha primeira referência artística de uma pessoa com deficiência. E estou ao lado de Lucas Sol, intérprete de Libras, que vai nos acompanhar nesse último episódio. Lucas é um homem preto que tem cabelo black power, barba e bigode. Está usando camisa de malha marrom e uma calça preta. E aqui a gente está no quarto e último episódio do Conversa Aleijada em Salvador, esse projeto que foi realizado pelo edital Funarte Retomada na categoria Dança. Em fundo preto, Conversa Aleijada. Captação e edição de som, Piratas FM. Trilha sonora, Gustavo Portela. Intérprete de Libras, Cíntia Santos e Lucas Sol. Produção executiva, Ney Lima. Direção, Matheus Rocha. Direção de fotografia, Guim Vasconcelos. Idealização, Eduó. Finalização, Me Too Produções. Apoio, Banca Hazard E essa Studios. quarta conversa a gente vai falar sobre as atualizações do conceito da deficiência, mas não apenas, mas entendendo metodologias e práticas da dança, pensamento da dança mais contemporâneos, tendo a deficiência como um mote propulsor de criação e metodologias e estratégias. E para isso a gente vai receber Natália Rocha, pesquisadora, artista, professora de dança. Vamos começar logo essa conversa, né? Nath, seja bem-vinda. Episódio 4 com Natália Rocha. Mediação, Eduó. Nath, se autodescreva, por favor, seu sinal em Libras, amiga. Oi, eu sou Natália Rocha. O meu sinal em Libras é o dedo de indicador e o dedo médio da mão direita, que vai ficar posicionado na frente do olho direito, fazendo um círculo, acompanhando o movimento, né, do olho direito. Então, eu sou uma mulher de pele branca, estou com cabelo louro médio, que está escovado, cortado em camadas, estou maquiada com um batom bem vermelho, usando uma camisa preta de lantejoulas e uma saia branca, mas com uns desenhos, tipo uns tribais preto e um escarpão vermelho, e estou sentada numa cadeira de madeira. É isso. Que bom. A gente agora inverteu. Você que me entrevistou no primeiro episódio, agora você vai ser a entrevistada. Na verdade, não é uma entrevista, é uma conversa mesmo. A gente pensar e conversar a respeito das suas andanças, danças, desdanças, por essa trajetória do que a gente vai entendendo das pesquisas artísticas, acadêmicas, e metodologias também educacionais. E eu tenho muito interessado, né, ao longo do projeto do Conversa Aleijada em Salvador, hoje que é o nosso último, eu lembro que para mim tem sido importante sempre pensar nos contextos pessoais para a gente entender os contextos históricos. Então, nesse sentido, pensando que se a gente entende a dança, a dança, ou a grande dança, como a gente tem entendido dentro da lógica normativa, né, essa construção desse campo de conhecimento da dança como uma área bastante normativa, hegemônica, pensada a partir do corpo sem deficiência, de que maneira a gente se sente convidado a estar, né, próximas a ela, de que maneira a gente se entende pertencente, em que momento, realmente, que eu fico pensando assim, quando é que eu me vi artista, quando é que eu me imaginei artista?
para só depois pensar numa formação, se isso seria possível ou não, entender o que é que eu poderia produzir artisticamente. Mas assim, em que ponto, em que momento da sua vida você identificou a arte como uma possibilidade para você, como um desejo? Então, nesse primeiro momento, a gente pensar sobre os desejos, sobre algo que a gente tem falado também de representatividade ou não, né? Se é importante isso, assim, se isso é a base que vai nos trazer os desejos para a arte, para o campo artístico ou não. Então, por aí, assim, por essa seara dos desejos. Você falando, começou a me lembrar, inclusive, da minha infância, porque, na verdade, eu comecei experimentando as linguagens artísticas através da dança, né? Mas depois a minha primeira formação realmente foi sem teatro. Eu tinha me afastado da dança. Só que a dança é como, enfim, as crianças fazem, o adolescente, né? Como entretenimento, e foi através do balé. Mas eu já me identificava muito. Mas eu tive a sorte, em um período, de ter uma professora extremamente amorosa, a professora Tereza. E nem sei por onde ela está, ela era maravilhosa dançando. E isso, eu me dei conta agora, tá? Sua pergunta agora. Que eu enxergar ou não enxergar, isso não, eu não sentia que isso fazia qualquer diferença entre o que ela colocava para eu dançar, o que eu, né? E eu comecei com balé, eu era, então, enxergante, vidente, porque eu fui começar a perder a visão com 7 anos. E dos 7 aos 10, né, eu fiquei com o que eu tenho hoje, então eu acabei não colocando na descrição, eu sou uma pessoa com deficiência visual, tenho baixa visão. E aí depois parou, enfim, eu fui estudar, só que na escola a gente tinha teatro. A deficiência necessariamente não era ainda uma questão dentro da escola, porque era outros princípios, né, talvez princípios pedagógicos, e eu não sentia isso. Mas, por incrível que pareça, então, assim, era permitido para mim ser artista. Era possível. Só que eu fui experimentar que tinha alguma coisa estranha no ar na faculdade de teatro. Justamente no campo artístico, né, no nicho, porque eu já sabia, então, nesses experimentos desses anos, como amadora, como, enfim, que eu queria ser artista, mas eu sabia também que eu ia fazer outra coisa, porque já existia um preconceito, na verdade, do campo onde eu vivia, né? Artista não dá para nada, não dá, né? Sempre foi aqui em Salvador, Nath? Sempre foi em Salvador. Sempre foi em Salvador. E quando eu entrei na faculdade de teatro, muito nova, eu tinha 17 anos. Aí é que eu fui começar a entender algumas coisas, assim, que... e acho que esse entendimento maior que eu era uma pessoa com deficiência e que era um artista com deficiências foi, na verdade, na dança. Porque o teatro só fazia eu entender que o meu corpo não cabe ali. Porque, por exemplo, aquecimentos simples, né, que eram passados. Então, sei lá, era um aquecimento com cabo de vassoura, para você jogar o terrorismo como deficiente visual. Você jogar um cabo, tanto eu jogar e eu pensar em machucar alguém, quanto eu conseguir receber e conseguir ver de onde esse cabo vinha e pegar num tempo suficiente para eu agarrar o cabo para eu não bater na minha cabeça. Claro. Só que isso, se eu não conseguisse fazer, eu virava, o que é diferente da sua experiência com o café com leite, né? Eu virava o café com leite, mas o café com leite é aquele que não vale. Isso. Então eu ficava no canto esperando as outras pessoas se aquecerem. E eu que me virasse, e era, sei lá, podia ser um espetáculo em grupo, podia ser uma aula em grupo. Então não interessava se eu estava sendo aquecida ou não. E poderia estar até considerando, eu estou atrapalhando, Natália atrapalha. Então assim, não, Natália fica fora. Se você não conseguir, você fica fora. Nunca era, vamos mudar alguma perspectiva porque você não está, né? Porque, ou o que a gente escolheu não está adequado ao seu corpo. Então, isso foi me criando também junto do teatro, que eu era um corpo fora. Eu estava fora, eu estava... não cabia, né? Eu não cabia naquele espaço, então eu que esperasse. Eu que me contentasse com o que estava ali.
Então, o desejo de ser artista já existia, mas acho que com a experiência profissional e com aquele campo que eu fui vivenciando, é que eu fui entendendo que, na verdade, no campo profissional é como se não tivesse um espaço para mim limitado, né? O espaço fosse limitado. E, como a gente até comentou na sua entrevista, naquele momento eu não tinha nenhuma referência, nem tive, na minha vida inteira, de artistas com deficiência, colegas que estejam fazendo dança ou teatro com deficiência, ou dentro da escola de teatro, né, da Universidade Federal da Bahia, referências de outros artistas ou de grupos ou de pesquisas, enfim, do que fosse em relação à deficiência, ou, olha, você é um artista com deficiência, você é um corpo aqui, né, que tem uma singularidade. Isso não era exposto. Parecia que eu fazia parte do grupo, mas, na verdade, eu não fazia, né? Não era colocado aquilo para eu, enfim, criado um espaço para eu realmente fazer parte. E se assumisse como um artista com deficiência, também seria colocado em outro lugar. Aquilo também que a gente conversou, sobre esse limbo. Sim. De ser, não ser, de estar, não estar. E aí, do teatro para a dança, como é essa transição? Fui me finalizando, né, o último espetáculo, foi Viva o Povo Brasileiro, na escola de teatro, eu tinha contato com amigas que eram do teatro, mas que estavam dando aula na escola de dança da FUNSEB, foi até Jaqueline Vasconcelos, e outras amigas também que eu fui fazendo que eram da dança, e tinha uma professora na escola de dança. Eu entrei na dança, eu pulei pelos grupos de pesquisa, foi interessante isso, porque eu já gostava de estudar, então assim, o estudo, mesmo eu lendo com dificuldade, eu tendo o meu tempo para ler, eu fazendo o meu esforço pessoal, porque era um esforço meu, não um esforço do outro, para eu estudar, né? Eu que tinha que me virar para tirar xerox desse tamanho, para usar uma lupa. Não mudou muito até As editoras continuam sem disponibilizar livros digitais, a gente continua a mesma história, né? É um pouco melhor porque tem muita gente que hackeia as coisas, graças a Deus, e eu consigo ter acesso. Mas, e aí estavam se falando de alguns grupos de pesquisa da escola de dança. E aí eu fui para a escola de dança. A gente tem, né, na Faculdade de Teatro, 2 professoras de dança, mas que elas são locadas mais realmente em teatro. Mas trabalha o corpo para a cena, né? Não trabalhava especificamente a dança. E aí, com os grupos de pesquisa, eu fui me namorando, né, criando de novo esse namoro com a dança. Só que de um outro lugar, um lugar de pesquisa. E o espetáculo último que a gente tinha feito era com o processo de criação toda a partir de improvisação. Muitas outras professoras também na escola de teatro, então trabalhavam com a gente com improvisação, a professora Yami Rebouças, a Meran Vargens. E aí quando eu chego na escola de dança, também para fazer improvisação com a professora Lenira, dentro do grupo de pesquisa, então isso já criou uma ponte, né? E foi vendo vocês, o Grupo X, meio que de longe, que aí eu fui entendendo que tinham outros artistas com deficiência que estavam fazendo algo mais específico, né? Assim, que estavam se reconhecendo como algo. Eu estou fazendo, né? Eu sou uma artista com deficiência, eu sou uma... Então, foi meio que por aí. Foi na dança que eu fui... E foi muito no X que eu fui identificar que o meu corpo importa. Sim. Então, por exemplo, se a gente pegasse uma bola de tênis para fazer o aquecimento, e eu me lembro muito de uma das falas de Fafá, a gente lá na sala 5, que aí Fafá, mas eu não consigo enxergar e tal, então eu já ia para o cantinho, ou eu já ia tentar me adaptar, mesmo sem conseguir, e Fafá, não, a gente vai trocar a bola. Uhum. Então, começa dali, a gente começa do aquecimento, né? Opa! Aí pegou a bola de pilates enorme. Eu acho que eu lembro desse dia. Você lembra? E eu, Sim. Então fui entendendo, mas assim, isso demora um tempo. Como a gente é construído muito tempo, com muitas camadas de
A gente é que tem que se adequar. Né? Nós somos os frágeis, os vulneráveis, mas a gente é que tem que se adequar aos fortões. Então, os fortões não podem mudar a perspectiva deles. Então, isso já era comum. Então, assim, você não acha que aquilo é equivocado. Você não percebe que você está num processo capacitista, né? Num processo opressor. E aí, foi no X que eu fui entendendo, não, meu corpo importa. Então, assim, nossa, mudou por causa do meu corpo. Em preto e branco, a equipe ajusta a lapela de Natália presa à alça da Isso aí, blusa. a gente já começa, talvez, a entrar, Nath, em exemplos ou estratégias do que a gente está entendendo como alejar. Porque também eu fico pensando nas configurações, nos exercícios que a gente faz, não exatamente no Grupo X, mas em outros coletivos, em outros grupos, em outros projetos, enfim. Que também essa relação de saber tudo ainda é muito hegemônico, é uma relação de poder. Então, quando você não sabe exatamente do que está passando, porque na sua deficiência você não consegue visualizar aquilo, mas você interferir ao seu modo, da sua maneira, ou esperar, ou ter estratégias outras, sonoras, ou de texturas, enfim. Talvez isso seja também o que a gente tem pensado como metodologia ou modos de alejar a dança, que contradiz essa certeza absoluta o tempo inteiro da bipedia compulsória, né, que é o conceito que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, dessa estrutura normativa que tem como modelo o corpo sem deficiência e que aí estabelece os parâmetros, os padrões, os corpos e abre ou fecha as portas para quem, né, essa bipedia autoriza ser ou não da dança. Me parece que o que você fala, para além do X, ultrapassa isso, porque é exatamente a partir do seu modo, da sua experiência e do que a sua presença impõe, que isso é o que a gente tem chamado de alejar a dança. Sim, sim. A gente vai descobrindo, com cada condição de deficiência, né, dentro do artista com deficiência, que existem outras formas de criar e outras formas de apreciar, né? Porque a gente determinou que o tempo de apreciação de uma experiência estética, de uma obra de arte, tem que ser tal. Então, a velocidade dele tem que ser de tal forma. E vem outras deficiências, acho que não só visual, mas pede um outro tempo de deleite. Isso do tempo é importantíssimo. E isso era muito para mim, porque a gente estava brincando, né? Acho que desde a nossa primeira conversa, sua primeira conversa, que foi a entrevista, do tempo de Fafá. Sim. Fafá foi a primeira pessoa a me indicar, Natália, você tem um tempo muito dilatado. Porque o dela é 10 segundos. Porque ela dizia, dance em 1 minuto. Era tudo em 1 minuto e meio. Um minuto de Fafá era para que terminou. E o meu era coisa e ela não aguentava mais. Eu entendo também que, assim, é quando a gente fala, por que é tão necessário essa representatividade? A gente está nos espaços. Não só para as pessoas lembrem que nós existimos, não só porque nós temos direito de estar ali, né? Primeiro, tem que ser uma escolha nossa, não um impedimento. Um impedimento semântico, um impedimento cultural, um impedimento estrutural, físico. Mas também porque a nossa presença é muito importante isso. Se as pessoas respeitarem, considerarem, né, aquela condição, claro que a gente tem vários graus de consideração, tem gente que considera mais, tem gente que considera menos, aquilo vai mudar, e vai mudar para acrescentar. A deficiência, eu acho importante entender isso, eu acho muito que a dança, né, se aleijando a dança, a arte se aleijando, é só um ganho, você complexificar muito mais o universo artístico, porque você vai descobrir zilhões de formas, porque as deficiências não são iguais, e mesmo uma pessoa de baixa visão, sei lá, você bota aqui 3 dançarinas de baixa visão, mesmo com a mesma, eu, Moira e Renata, a gente tem a mesma doença, né? Só que cada uma tem uma percentagem diferente, Moira Braga e Renata Mara, mas assim, cada uma tem uma corporeidade diferente, tem um jeito diferente de se relacionar com o espaço. Então, de novo, é como você falou. Com a dança, não tem como criar modelo. E a gente precisa
olhar, porque esse próprio corpo é uma fonte de produção de conhecimento. E aí eu fui entendendo quando Fafá falava para além da agonia de Fafá, e ela tinha que aprender com isso. Eu não sei o quanto ela aprendeu, depois vamos marcar um chá pra gente conversar. Aprendeu bastante. Ela tinha que segurar a onda dela, porque senão talvez um espetáculo que durasse 20 minutos para Fafá, comigo dentro de si, tinha que durar 40. Não porque ele ficasse lento, mas é porque entre uma transição e outra, entre algumas coisas e outra, precisava que eu mapeasse o espaço onde é que eu estava, o que acontecia. Em preto e branco, o trio abraçado pousa para fora. Eu estou fazendo doutorado em dança, né? Fiz também mestrado em dança, estou no doutorado em dança. E o meu doutorado é práticas da atenção com pessoas com deficiência. Não vou discorrer muito, porque é um conceito mais amplo de atenção, né? Trabalho com o conceito de atenção conjunta, que tem vários autores, primeiro fora do Brasil, que começaram a descobrir que a gente compartilha, né, momentos atencionais e objetos atencionais. Sei lá, de repente, estamos nós três aqui, eu, você e Lucas, todos nós atentos a essa conversa que a gente está tendo. Lucas, para as pessoas com deficiência visual, lembrar que é um intérprete Libras, que está aqui entre mim e Edu, né? Então, nós três estamos atentos a essa conversa, cada um com uma perspectiva, e nós três sabemos que os três estão atentos. Então, como a gente atenciona junto, e pensando também em possibilidades metodológicas, possibilidades que a gente já faz, na verdade, e está se dando conta que a gente está criando metodologias, né? A gente já faz, eu digo, artistas com deficiência. E que estamos começando a estruturar essas metodologias que antigamente parecia que não eram metodologias. Que não eram. Só que é um jeitinho que você dá, ou inspiração, ou um jeitinho que você dá para dançar, para estar ali naquele guarda-chuva da dança. Isso é maravilhoso, gente. Dá vontade de abraçar, porque isso é muito importante. E a questão agora é essa que eu estou me dando conta. Cara, a gente tem metodologia, mas essa metodologia... Atenção, bípedes, não é só para a gente está criando metodologias porque os nossos corpos, desculpem, permitem isso, ser, né, tão inaugural quanto as pessoas, a grande arte quer ser inaugural, a gente chega lá por último, a gente chega lá os vulneráveis, os miseráveis, mas é essa potência que está no corpo de cada um. Então, eu estou discutindo um pouco sobre isso e sobre também o processo de aleijamento. E a minha perspectiva vou dar spoiler aqui da tese, né? Tudo bem. Eu estava me controlando para não dar. Mas é isso, assim, eu acho que só existe aleijamento se a gente se aleija. Então, como é que eu posso fazer uma prática aleijada se eu não me aleijei? Então, assim, para as pessoas entenderem, aleijar... não é todo mundo se lesionar e virar def. Não é isso. Não é sobre isso, né? É uma lógica de pensamento, de comportamento, de postura, que a gente está falando de desconstruir uma hegemonia, desconstruir uma normatividade que ela só oprime e ela é falsa, né? Porque não existe uma normatividade de corpo, de comportamento, de metodologias, de estética, de arte. Ela foi construída, tá? Mas ela, de fato, não precisa existir. Então, quando eu falo de aleijar, esse processo do aleijar-se é você se perceber que esse processo não é da noite para o dia. Exato. Não é eu tomando um curso de 2 dias de educação inclusiva ou um curso de acessibilidade cultural, né? Ou uma pílula que eu tomo e que eu vou agora ser anticapacitista. Não é isso. Não é isso, né? É um processo de construção. Então, é um processo íntimo que eu tenho que sempre estar observando o meu comportamento. Eu tenho que estar sempre muito atencioso e atento conjuntamente ao que eu estou fazendo, o que eu estou propondo para o outro me dando feedback. E eu pensar que eu vou me modificar com isso. Porque assim, não existe... Porque se isso faz parte, é estrutural. Se o capacitismo é estrutural, assim como o racismo. A gente sempre faz essa metáfora né, racial, porque fica, acho que, mais nítido para as pessoas compreenderem. Como é que eu vou deixar de ser capacitista, de ser racista, se eu tenho séculos da história da humanidade, da minha família, dos meus ancestrais, de tudo que eu vejo nas redes de comunicação, na escola, nos amigos, no supermercado, no bar, em qualquer lugar,
sendo racista e sendo capacitista. Você não muda o comportamento de uma noite para o dia, isso não existe. Então, isso para mim também, agora as pessoas colocarem, porque virou moda, né? Colocou Edu na faculdade de dança, colocou fulano não sei aonde, agora a faculdade de dança inclusiva é... Não é anticapacitista, vamos acordar, isso não acontece. Então, o aleijamento, eu preciso primeiro me acessar, olhar para mim, olhar para as minhas práticas verdadeiramente e perceber e estar o tempo inteiro nessa atenciosidade de perceber o que é que eu estou construindo enquanto prática, porque eu vou ser capacitista em algum momento, né? Em preto e branco, Natália sorri enquanto Ney ajusta o fio do seu microfone. Alguma mudança já aconteceu e está acontecendo, né? E não foi algo dado para a gente, não foi um presente que a gente recebeu. É uma luta que vem de muito tempo, né? Muito tempo mesmo, de muitos anos, de militantes, ativistas, não só artistas, mas também. Então, assim, queria que você analisasse um pouco dessa mudança, daquilo tudo que a gente já conversou no primeiro episódio, e aí vocês vão procurar no primeiro episódio o que a gente conversou a respeito. Para agora, assim, que mudanças são essas? Que, inclusive, isso que a gente está fazendo aqui, me parece que já é um indício delas. Total. Acho que é importante a gente lembrar que... Porque agora, para a mídia que eu digo, assim, para o meio, né, para o campo da dança e da arte, com o boom que nós tivemos nesses 2 últimos anos, aí a gente, depois eu, né, no final dessa parte eu falo um pouquinho sobre isso, mas parece que começou com você, começou com, né, ou com fulano, agora as pessoas estão olhando para mim, percebendo para mim e tal, mas a gente primeiro tem um grande número de pessoas que aguentam muita coisa, né? Não artistas, assim, no movimento das pessoas com deficiência no Brasil, que estão, desde antes da Constituição de 1988, tentando garantir algum direito. Esses direitos foram negados, né? Como sempre estavam sendo, e aí se criou a LBI, né? A Lei Brasileira de Inclusão, os decretos, enfim. Teve também, claro, a presença da ONU, pressionando, né, esse fator externo pressionando o Brasil para acontecer um encontro aqui. E então a gente teve tudo isso. Mas mesmo com tudo isso, por exemplo, quando eu entro na escola de dança, eu via que você já tinha uma vivência. Então, assim, você me trazia muita referência porque você já frequentava um campo e espaços que eu nem sabia que existiam. Encontros de pessoas com deficiência ou de artistas com deficiência, mesmo dentro do molde capacitista ainda, muitos deles, né, que eram as pessoas com deficiência sendo colocadas em alguns desses movimentos e desses encontros para imitar, de novo, tentar se adequar à dança que aquela pessoa sem deficiência fazia. Mas, ainda assim, a gente não tinha muita voz dentro, por exemplo, da escola de dança. As queixas não eram escutadas, os espaços não eram escutados. Então, assim, mesmo até o início do meu doutorado, em 2019, quer dizer, foi a primeira vez que entrou no edital vagas supranumerárias para pessoas com deficiência. Porque no mestrado eu não entrei pelas cotas, né? Não tinha isso. Não tinha, então eu que tinha que lembrar as pessoas, levar meu atestado, pedir especificação de prova. Naquela época, imagine, eu ainda tentava fazer prova escrita, foi terrível, assim, né? E hoje em dia eu faço pelo computador e tal. Então, teve mudanças, sim. Eu acho que foi um movimento que, às vezes, eu não sei exatamente qual foi o boom que deu, mas eu sinto que, principalmente do ano passado para cá, né, de 2000 e nós estamos no início de 2024, então 2023 para cá, é como se agora a gente ficou nossa bandeira, entendeu? A gente estava caminhando com a bandeira na mão e as pessoas ouviam, escutavam, chega aqui, fica aqui, quando era interessante. Mas agora o que eu sinto é isso no Brasil, né? Observando mesmo dos contatos que a gente tem com outros colegas em outros lugares do Brasil. É que agora a gente pode criar projetos nossos, com pessoas com deficiência, organizando os projetos, né, protagonizando os projetos, convidando as pessoas sem deficiência quando a gente quer que sejam convidadas e tal, privilegiando outros profissionais com deficiência. Então isso, para mim ainda, por exemplo, há 10 anos atrás, era impensável. Não tinha, eu só via pessoas sem deficiência
apesar de toda a generosidade, toda o aprendizado que eu tive com o Fafá, era uma pessoa sem deficiência, dirigindo. Então não tinha esse processo, uma pessoa com deficiência dirigindo outra, ou dirigindo as pessoas sem deficiência, ou com... Então isso não era possível, né? E não passava pelo nosso... Assim, a gente queria, reivindicava alguma coisa, mas nem sabendo quando é que a gente ia conseguir, o que é que ia acontecer, ou em muitos momentos a gente nem se dava conta da gravidade disso, de a gente não ter protagonismo, de a gente não ter... Porque não tinha professor com deficiência te dando aula, então não tinha... muitos profissionais com deficiência tendo repercussão na mídia, né, sendo convidado para trabalhos. Então, eu acho que isso agora, assim, que tá maravilha, não tá não, hein, gente? Não vamos se acomodar, nem pense. Não, mas é porque também, às vezes, a gente é colocado no lugar sempre da queixa, da reclamação, então acho que é apontar também. E apontar futuros, porque a gente apontar essas mudanças que estão acontecendo agora é apontar futuros. É apontar futuros. O que eu sinto agora, eu acho que principalmente nessa virada de 2023, 2024, que eu acho que com o seu manifesto, junto da lei, da lei Paulo Gustavo, Sim, que a gente acabou, né, não falando disso até agora, mas assim, aquilo foi uma virada para mim histórica, assim, na minha percepção, tá? Porque aí ficou assim, e a gente ganhou muitas coisas com esse boom tecnológico que acabou tendo que ter com a pandemia, né? No sentido de ter um trabalho digital, ter muita coisa sendo exposta digitalmente. Então, foi um evento que foi lançado, que entrou no canal do Mink do YouTube, então todo mundo do Brasil podia ver ou rever depois, né? Quando a gente pensar que a gente tinha isso há 5 anos atrás. Estava passando ao vivo, então assim, não tinha essa possibilidade. Eu estava assistindo ao vivo, né? Eu não podia, mas eu estava assistindo ao vivo. Então, teve um boom e a gente conseguiu ter voz dentro do Ministério da Cultura e dentro da Funarte para olharem para os artistas com deficiência, porque a gente está lutando por acessibilidade, que isso já é lei, já tinha que ter sido implementado. Sim. Porque não está sendo implementado. Então, assim, faziam as coisas sem nos consultar. Faziam para nós, entre aspas, ele achando que estavam fazendo para nós, sobre nós, mas sem nos consultar. Exato. E agora eu acho que a gente está vivendo um momento eu estou brincando assim, dos nossos últimos encontros do Rio no Comitê Temático de Acessibilidade, de um despertar DF. Um despertar DF de que assim, eu não preciso mais pedir espaço para fulano de tal. Eu tenho o meu espaço e agora é como se a gente tivesse fortalecido e tivesse sido criado um território para dizer, fincar nossa bandeirinha, né, ou nossa cadeira, nossas muletas, enfim, dizer assim, eu trabalho, eu estou fazendo isso e eu quero espaço tal, é o meu espaço, né? Vocês não estão me dando caridade, não estão sendo bonzinhos comigo. Aqui é o meu espaço, quer você queira ou quer não, você vai ter que aceitar. Eu sinto que agora a gente pode começar a fazer isso, sabe? E ser mais respeitado. Então agora eu sinto esse respeito maior, apesar de, claro, as pessoas ainda vão ter que passar por muitas mudanças para sair do modelo capacitista. Não vai ser da noite para o dia, mas eu acho que a gente teve muitos ganhos. Os pés calçados de Natália Sapateiro. Dentro dessas descobertas nossas, né, de metodologias e de estéticas e poéticas, primeiro para lembrar que foi, de novo, com o X, que eu fui entender que existia recursos de acessibilidade dentro da arte, porque eu nunca tinha, né, sido um público que teve acesso a recursos de acessibilidade, ou dentro do teatro, ou dentro da dança. E isso, inclusive, inicialmente, me ligava mais ao teatro, me afastava da dança, porque às vezes eu ia para um espetáculo de dança e me perguntava, mas por que eu estou indo se eu não estou conseguindo ver quase nada? Então, assim, o que eu conseguiria apreciar, né, fruir daquele espetáculo? E aí eu fui, então foi com o X que eu fui entendendo, mas não, a gente tem que ter audiodescrição, a gente tem que ter intérprete Libras, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí começar a conhecer outras produções, né, com acessibilidade. E vou percebendo que eu acho que muito desse processo dos artistas também ocuparem esses espaços dos recursos assistivos, que a gente foi
transmutando também esses próprios recursos e criando possibilidades de fazer acessibilidade estética, né? De criar uma obra diferente e mudar também, então ser mais um acréscimo, mais uma potencialização da própria arte. Porque você não... Hoje em dia a gente é já chamado, né, para consultoria em acessibilidade, não só porque é consultor de audiodescrição, ou não só porque você vai colocar recursos ali, né? Mas as pessoas estão entendendo que é possível a gente já criar um projeto, pensando que esses recursos, que aparentemente seriam só para pessoas com deficiência, na verdade eles possibilitam todas as pessoas, né, fruírem, de eles modificarem, ampliarem, potencializarem a estética daquele próprio trabalho. Então, eu acho que isso é um campo que esses recursos cresceu muito com a entrada de artistas com deficiência também nesses lugares, né? Que a gente tem artistas com deficiência sendo roteiristas de audiodescrição, sendo consultores, Então, a gente também está tomando conta e está modificando esse espaço. Eu acho que, enfim, Que é uma outra maneira também de entender o Alejar Arte. Isso. Que tanto a gente está querendo que as pessoas entendam. Isso, é mais uma faceta e eu acho que é só o início, gente. Assim, ainda tem muitas e muitas coisas para serem descobertas. E como você diz, Estela diz, então estamos dizendo todos, o futuro é DEF. Obrigado, amor. Todos se fundem num abraço afetuoso. Em fundo preto, créditos em letras brancas. Portal Mude. Acesso, acessibilidade universal. Dê um sinal, assessoria em inclusão e diversidade. Punk Hazard Studios. Me Too Produções. Realização Funarte, Governo Federal.